Durante a Segunda Guerra Mundial, um episódio pouco lembrado, mas profundamente significativo, colocou o Brasil no coração do maior conflito da história. Em meio a um cenário dominado por grandes potências, uma nação sul-americana decidiu cruzar o oceano e lutar contra o fascismo na Europa. Essa é a história da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, um contingente de mais de 25 mil soldados enviados para combater ao lado dos aliados. Jovens brasileiros, muitos deles agricultores, estudantes e operários, deixaram suas casas e famílias para enfrentar a realidade brutal da guerra e escrever um dos capítulos mais marcantes da história militar do país. A decisão de enviar tropas brasileiras não foi imediata nem simples. Inicialmente, o Brasil tentou se manter neutro, mantendo relações diplomáticas com os dois blocos. Mas os ataques de submarinos alemães e italianos a navios brasileiros no Atlântico, em 1942, mudaram o rumo dos acontecimentos. Sob pressão popular e com o apoio dos Estados Unidos, o governo de Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo. O país então assumiu um papel ativo no conflito e, pela primeira vez, enviou um grande contingente para lutar em solo estrangeiro. Nascia a Força Expedicionária Brasileira, símbolo de coragem, sacrifício e determinação em um mundo devastado pela guerra. Parte 1. O caminho do Brasil à guerra. Quando a guerra eclodiu em 1939, o Brasil manteve uma posição de neutralidade, buscando preservar seus interesses econômicos e diplomáticos. A Europa estava em chamas, mas, do outro lado do Atlântico, o país ainda tentava equilibrar suas relações com Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Essa postura mudou drasticamente quando submarinos do eixo afundaram navios mercantes brasileiros, matando centenas de civis inocentes. A indignação popular explodiu nas ruas e a pressão interna tornou inevitável uma decisão. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo e iniciou sua jornada rumo ao fronte europeu. Com a entrada oficial no conflito, surgiu a necessidade de preparar tropas capazes de atuar ao lado dos exércitos aliados. A ideia de enviar uma força expedicionária era vista com ceticismo dentro e fora do país. Muitos duvidavam da capacidade militar brasileira. No entanto, o governo decidiu seguir adiante. Começou então um processo de recrutamento de voluntários e soldados do exército, vindos de diversas regiões e origens sociais. Eles foram submetidos a treinamentos intensos e receberam equipamentos modernos, muitos deles fornecidos pelos Estados Unidos. Nascia uma tropa que, em breve, enfrentaria um dos exércitos mais poderosos do mundo. O comando da nova força ficou nas mãos do general João Batista Mascarenhas de Moraes, um oficial experiente e respeitado. Sua missão era complexa: transformar uma tropa pouco acostumada a combates em uma unidade capaz de atuar no exigente teatro de operações europeu. O lema adotado pelos soldados foi: "A cobra vai fumar", uma resposta irônica à descrença de que o Brasil enviaria tropas, expressão que se tornaria um símbolo de bravura. A preparação envolveu não apenas treinamento militar, mas também adaptação a tecnologias, estratégias modernas e às duras condições que encontrariam no continente europeu. Após meses de intensa preparação, a primeira divisão expedicionária brasileira embarcou para a Itália em julho de 1944. Ao todo, cerca de 25 mil soldados atravessaram o Atlântico para se juntar ao 5º Exército dos Estados Unidos, sob o comando do general Mark Clark. O destino era o fronte italiano, onde as forças aliadas lutavam para romper as linhas de defesa nazi-fascistas que cortavam a península. Para aqueles jovens brasileiros, muitos dos quais nunca haviam saído do país, começava uma jornada que os levaria do calor dos trópicos ao frio das montanhas da Toscana, e os colocaria frente a frente com a realidade brutal da guerra moderna. Parte 2. Primeiros passos no fronte italiano. A chegada da Força Expedicionária Brasileira ao teatro europeu marcou o início de uma jornada repleta de desafios. Os soldados desembarcaram no porto de Nápoles e seguiram em direção ao norte da Itália, onde os combates contra as forças alemãs e fascistas eram intensos. Logo perceberam que a guerra era muito diferente dos treinamentos. O frio rigoroso, a neve, as montanhas e o terreno acidentado exigiam preparo físico e psicológico além do imaginado. Mesmo com a dificuldade do idioma e a necessidade de adaptação a táticas modernas, os brasileiros se integraram com eficiência ao 5º Exército, demonstrando disciplina e coragem logo nas primeiras missões. A primeira operação importante da FEB ocorreu em setembro de 1944, com a tomada da cidade de Massarosa, na região da Toscana. Essa vitória inicial teve grande valor simbólico. Provou que os soldados brasileiros estavam prontos para enfrentar um inimigo experiente e bem armado.
Em seguida, participaram da conquista de Camaiore e Monte Prano, operações que fortaleceram a posição aliada na linha gótica, um sistema defensivo construído pelos alemães ao longo do norte da Itália. Cada vitória, embora pequena no mapa da guerra, representava um enorme ganho moral para as tropas brasileiras e seus aliados. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir: a Batalha de Monte Castelo. Localizada em posição estratégica, a montanha era fortemente defendida pelas forças alemãs e bloqueava o avanço aliado. Entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, a FEB participou de 4 tentativas de conquista. As 3 primeiras fracassaram devido ao terreno difícil, às condições climáticas severas e ao poder de fogo inimigo. Mas, em 21 de fevereiro, após intensa preparação e apoio de artilharia aliada, os brasileiros finalmente tomaram Monte Castelo, conquistando respeito internacional e mostrando que estavam à altura das melhores tropas do mundo. O sucesso em Monte Castelo marcou um ponto de virada para a FEB. A vitória foi amplamente divulgada na imprensa aliada e elogiada pelos comandantes norte-americanos. O moral dos soldados brasileiros aumentou significativamente e a confiança dos aliados em sua capacidade cresceu. A partir dali, a FEB passou a ser designada para operações cada vez mais complexas e importantes. O Brasil, que até pouco tempo antes era visto como um espectador distante da guerra, agora tinha sua bandeira hasteada entre as nações que lutavam pela liberdade da Europa. Se você está gostando dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do nosso conteúdo histórico. E comenta aqui embaixo qual tema da história você quer ver nas próximas semanas. Sua sugestão pode virar o próximo vídeo aqui no canal. Parte 3. O avanço aliado e a conquista de Montese. Após a vitória em Monte Castelo, a Força Expedicionária Brasileira consolidou seu papel como parte essencial da campanha italiana. O moral estava elevado e o respeito dos aliados era crescente. A tropa brasileira passou a ser escalada para operações de maior importância estratégica, sendo uma das responsáveis por manter a pressão sobre as forças alemãs que ainda resistiam no norte da Itália. As batalhas seguintes seriam decisivas não apenas para a libertação do território italiano, mas também para o desfecho do conflito na Europa. Cada passo adiante era resultado de coragem, estratégia e sacrifício. Entre os combates mais intensos enfrentados pela FEB, destacou-se a Batalha de Montese, travada em abril de 1945. A cidade, situada em uma posição elevada e fortificada, era crucial para a retirada das tropas alemãs e para o avanço aliado em direção ao Vale do Rio Pó. A luta foi feroz, marcada por bombardeios constantes e resistência obstinada do inimigo. Durante 3 dias de combate, os brasileiros enfrentaram fogo pesado de artilharia e emboscadas nas ruas estreitas da cidade. Ao final, Montese foi conquistada, consolidando a reputação da FEB como uma das forças mais eficientes da linha de frente. A vitória em Montese teve um impacto profundo no curso da campanha italiana. Com a cidade sob controle aliado, as defesas alemãs começaram a desmoronar. As tropas brasileiras continuaram avançando, libertando Castelnuovo, Colecchio e outras localidades estratégicas. Cada vitória era acompanhada pela captura de centenas de prisioneiros e pela desarticulação das linhas inimigas. Em Fornovo di Taro, por exemplo, a FEB recebeu a rendição de cerca de 20.000 soldados alemães e italianos, em um dos maiores feitos de sua trajetória. Era a prova definitiva de que o Brasil tinha deixado de ser um coadjuvante para se tornar protagonista na libertação da Europa. Essas vitórias não vieram sem custo. O avanço aliado exigiu sacrifícios imensos. Dezenas de brasileiros morreram em combate, centenas ficaram feridos e muitos nunca voltaram para casa. Ainda assim, a coragem e a determinação da FEB se tornaram símbolo de resistência. Os soldados brasileiros demonstraram que, mesmo vindos de um país distante e sem tradição em guerras globais, eram capazes de enfrentar exércitos experientes e vencer. Ao lado de tropas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e outras nações, eles contribuíram diretamente para a derrota do nazifascismo no continente europeu. Parte 4. O fim da guerra e o legado da FEB. Com o colapso das defesas alemãs no norte da Itália, a vitória aliada estava próxima. Em abril de 1945, as forças combinadas lançaram sua ofensiva final, rompendo as últimas linhas inimigas e libertando cidades que ainda estavam sob domínio nazifascista. A FEB participou ativamente dessa fase decisiva, apoiando o avanço até a rendição total das forças alemãs na região.
A partir daquele momento, a presença brasileira não era mais apenas simbólica, era parte essencial do esforço militar que levou ao fim da guerra na Europa, mostrando que até mesmo países fora dos grandes centros de poder podiam mudar o curso da história. Com o término das operações, os soldados brasileiros receberam homenagens de seus aliados e do povo italiano, que via neles heróis libertadores. Em várias cidades, ruas foram batizadas em homenagem ao Brasil, e monumentos foram erguidos para recordar a coragem daqueles jovens que atravessaram o oceano para lutar por um mundo livre. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu oficialmente, encerrando o conflito no continente europeu. Poucos meses depois, em julho, a FEB iniciou seu retorno ao Brasil, trazendo consigo a glória das vitórias conquistadas, mas também as cicatrizes físicas e emocionais deixadas pelo campo de batalha. O impacto dessa participação ultrapassou os limites do fronte. O Brasil emergiu da guerra com prestígio internacional e um exército mais profissionalizado e experiente. As lições aprendidas em combate influenciaram profundamente a doutrina militar brasileira nas décadas seguintes. Além disso, o retorno dos veteranos coincidiu com a queda do Estado Novo e a redemocratização do país, fortalecendo ideais de liberdade e cidadania. A presença brasileira na Segunda Guerra não apenas contribuiu para a vitória dos aliados, como também transformou a política interna e a identidade nacional, marcando o início de uma nova era na história do país. Até hoje, a memória da Força Expedicionária Brasileira permanece viva em museus, livros e cerimônias militares. O lema "A cobra vai fumar" continua sendo um símbolo de determinação diante das adversidades. O sacrifício e a bravura daqueles soldados lembram que a defesa da liberdade exige coragem e união. Eles provaram que não importa o tamanho de uma nação, e sim a vontade de lutar pelos princípios em que acredita. A trajetória da FEB é um dos capítulos mais inspiradores da história brasileira. Um lembrete de que o Brasil esteve presente quando o mundo mais precisou. Conclusão: quando a cobra fumou. A história da Força Expedicionária Brasileira é uma prova do poder da determinação e do espírito coletivo. Jovens comuns, vindos de diferentes regiões do Brasil, deixaram suas vidas para trás e enfrentaram o horror da guerra em terras distantes. Lutaram em condições adversas, conquistaram vitórias decisivas e mostraram ao mundo que o Brasil era capaz de agir em defesa da liberdade global. Sua atuação não apenas ajudou a derrubar regimes totalitários, mas também fortaleceu o papel do país no cenário internacional e inspirou gerações futuras com um legado de coragem e patriotismo. Mais do que um episódio militar, a trajetória da FEB é uma lição de história e humanidade. Ela nos lembra que a liberdade não é um presente garantido, mas algo que precisa ser defendido com sacrifício e determinação. Ao relembrarmos a jornada desses soldados, honramos não apenas sua memória, mas também os valores que eles defenderam: democracia, justiça e paz. E é por isso que sua história deve continuar sendo contada, para que nunca esqueçamos o dia em que, contra todas as expectativas, a cobra realmente fumou. Se você quer continuar mergulhando na história da Segunda Guerra Mundial e entender todo o contexto que levou a esse conflito devastador, não deixe de assistir ao vídeo especial aqui do canal, A Guerra que Mudou o Mundo. Lá, exploramos em detalhes as causas, as batalhas e as consequências do maior conflito da humanidade. Um complemento perfeito para tudo o que você viu neste episódio. Clique e continue essa jornada pela história.